também as novas sejam duplamente bem-vindos. Que aqui vocês possam encontrar o que vieram buscar. Porque aqui é a casa do Pai, né? E na casa do Pai, geralmente, a gente encontra o que precisa. Vamos convidar a nossa irmã Lolita para fazer uma prece de harmonização do ambiente. Lembrando que desliguem os celulares para que esse momento seja só nosso. A leitura? Eu falei prece? É a leitura. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É com grande alegria em nossos corações que lhes damos as boas-vindas. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, de Chico Xavier, quem és? Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Que julgas ao trem? Tiago. Deveria existir, por parte do homem, grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros, convertido em objeto de exame. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações apuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviços. Um magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Cremos seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio, antes de responder às indagações tentadoras. Será este assunto de meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? A leitura já é um alerta para a gente, né? Para a gente prestar atenção no que a gente está fazendo com o outro. Convidamos o nosso irmão para fazer a leitura a prece de abertura. Hoje eu estou tocando tudo. E assim, então, nesse momento, agradecendo essa proteção e assistência que se faz presente entre nós, sabemos que muito antes de nós chegar na casa, o plano espiritual já está presente, preparando tudo, formando um escudo de luz envolvendo a casa, para que todos que por aqui passarem nessa noite, encarnados e desencarnados, recebam tudo aquilo que vieram aqui buscar. A paz, a harmonia, a saúde, tudo que estamos necessitando. Então, agradecendo essa proteção e assistência dos mentores encarregados dos trabalhos da noite de hoje, damos por aberto essa parte dos trabalhos. Que assim seja. Então, seu Flávio, a casa é sua, fique à vontade, que a espiritualidade amiga te envolva. O senhor tem 30 minutos para nos ensinar algo. Sim, senhora. Precisamente. Precisamente.
pela casa para dirigir algumas palavras, abordando aspectos do Evangelho e dos ensinamentos que a espiritualidade nos traz. Um pouco frustrado, é verdade, porque eu ia fazer uma palestra de umas 4 horas, mas a irmã me lembrou que são só 30 minutos. Eu disse a ela para se precaver, só trancar a porta, ninguém vai embora, né? Então, mas é brincadeirinha. Tá? Eu vou introduzir o assunto a virtude, como vocês já podem olhar aqui, né? Não posso nem dizer que o nome é outro, que já foi publicado. O início de um texto é uma mensagem dos Espíritos, que se encontra no capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e o título do capítulo é Sede Perfeitos. E o Espírito nos traz uma mensagem falando sobre a virtude. Eu não vou ler o texto todo, mas a introdução vai nos ajudar a ter uma noção da importância desse assunto. Ele diz aqui: a virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Se vocês tiverem a curiosidade, né, para conhecer um pouco mais da descrição do homem de bem, vocês vão encontrar, logo depois da questão 918 do Livro dos Espíritos, uma nota de Kardec, elencando todas as qualidades do homem de bem. Né? Confesso a vocês que toda vez que eu leio aquilo assim, eu termino com um gostinho amargo, porque eu falo, nossa, como eu estou longe disso. Né? E também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, há uma descrição do homem de bem. Mas vamos falar de algo que nos foi fornecido pelo Criador como ferramentas para que nós nos transformemos, para que nós melhoremos a nós mesmos e nos tornemos homens e mulheres de bem. Né? O termo homem de bem é um termo genérico que designa os espíritos encarnados como homens ou como mulheres. Esta é uma preocupação que já vamos encontrar na história, 400 anos antes de Jesus. Nós vamos encontrar Sócrates falando a respeito das virtudes. Seguindo a Sócrates, o seu discípulo Platão, e seguindo Platão como seu discípulo Aristóteles. E cada um deles tem uma abordagem falando sobre as mesmas virtudes, uma abordagem ligeiramente diferente, mas enriquecedora. Nós vamos falar, em princípio, de 4 virtudes que são chamadas virtudes cardeais. Esse nome foi dado na Idade Média por Tomás de Aquino e foi desenvolvida também a ideia por Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, como alguns de nós conhecemos, que foram também pensadores, homens que estudaram esse assunto, estudaram a natureza humana e nos ajudaram a compreender um pouquinho melhor a nós mesmos. E eles designaram 4 virtudes que são, por assim dizer, as virtudes cardeais, porque delas decorrem todas as demais. Quando se fala de virtudes, a gente vai pensar em alguém que é muito honesto, que é muito correto, alguém que é disponível para ajudar o próximo. Vamos encontrar aí uma série de qualificações. A primeira das virtudes cardeais é a sabedoria. A gente costuma confundir sabedoria com sapiência, né? Então encontramos pessoas que têm um vasto conhecimento, conhecem sobre diversos assuntos, e a gente costuma dizer, puxa, fulano é um sábio. Mas o sábio é aquele que coloca em uso para o bem os conhecimentos que tem. E quantos são os sapientes, né? Os formados, os doutores da lei, né? Que têm uma vida moral triste, para não usar outros qualificativos.
Então isso significa que só saber não adianta. É mais ou menos assim, você cozinha em casa, né, e alguém te dá uma receita de um prato muito gostoso, que você já comeu e quer reproduzir. E você tem a receita. Você lê a receita de cabo a rabo, você tem os ingredientes, você sabe em que sequência misturá-los, mas sempre bate aquela preguicinha e fala, nossa, vai dar muito trabalho, vai sujar muita louça, eu vou ter que usar a batedeira, vai ter barulho, vai incomodar o vizinho, enfim, vão aparecer N dificuldades, e você acaba não executando a receita que recebeu. Adiantou alguma coisa ter a receita? Não. Assim como muitos de nós temos uma quantidade astronômica de livros, literatura, materiais, assuntos que pesquisamos na internet, que achamos interessantes, mas ficamos só nessa esfera, na esfera do intelecto. A gente é capaz de reproduzir a informação, mas nós não permitimos que a informação nos transforme. Então, sabedoria como virtude, ela está associada ao discernimento, que é a nossa capacidade de separar as coisas de acordo com serem mais construtivas ou menos, serem boas ou não. E vamos encontrar numa passagem de uma das cartas de Paulo, quando ele diz, falando a respeito do livre-arbítrio, ele diz lá, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O que seriam todas as coisas lícitas? Nós podemos fazer qualquer coisa. Não, Flávio, não podemos. Se eu roubar um banco, eu vou preso. Tá, mas você pode roubar o banco. O que vai acontecer depois é outra história, né? Mas ninguém te impediu a ação. Você pode brigar com alguém na rua, você pode comer alguma coisa que não devia. A escolha é livre, né? Daí o termo livre-arbítrio. Agora, Paulo diz o seguinte, embora tudo me seja lícito, nem tudo me convém. E o que seria o que não me convém? É exatamente o emprego da sabedoria. Então, por exemplo, examinamos os ensinamentos do Mestre Jesus, né? E lá Jesus nos ensina a fazer ao próximo o que nós gostaríamos que fizessem a nós mesmos, né? E aí, observando essa instrução, este conselho que Jesus nos dá, e empregando esse conselho, evidentemente vamos colher bons resultados. É uma escolha nossa. Ou eu posso simplesmente tratar o meu próximo como eu achar melhor. Mas tem uma outra lei que diz que tudo que for semeado será colhido. Então, se eu não me preocupar com a semeadura, não posso reclamar da colheita. Não é assim? Todos aqui passamos pelos bancos escolares, talvez alguns de nós ainda estejamos passando. E a gente tem a procrastinação, ou deixar para depois, como uma característica muito comum e frequente. E a gente passa o ano inteiro empurrando com a barriga, como a gente diz na gíria, né? Quando chega no fim do ano, a gente começa a correr atrás da nota, que a gente quer passar de ano, não é assim? E de repente a gente se defronta com uma prova, e essa prova nos desafia. E a gente começa a perceber quanta coisa foi visto ao longo do ano e a gente não deu bola, a gente não se preocupou. E naquele momento a gente quer produzir um resultado para o qual a gente não se preparou. Estaremos colhendo o que semeamos. Nesse caso, o que deixamos de semear, né? Porque se tivéssemos nos aplicado, evidentemente chegaríamos a esse final de ano mais bem preparados. Daí vem a sabedoria, o discernimento, que é a nossa capacidade de enxergar aquilo que Paulo diz que nos convém, aquilo que nos acrescenta, que nos torna melhores. Então, percebam, esta é uma virtude muito importante. E alguém vai dizer, a gente vai receber isso como dom divino? Não, não vai receber como dom divino. Aliás, vai receber esta possibilidade, nós somos potencialmente perfeitos.
Jesus disse isso, né, para os seus apóstolos: vós sois deuses, podereis fazer muito mais do que eu fiz. As palavras não são exatamente essas, mas o sentido é esse. Agora, ele não estava dizendo para aqueles homens, ó, vós sois deuses neste momento. Não. Ele só colocou como potencial, como possibilidade. E cada um de nós tem a responsabilidade de se aperfeiçoar, de buscar as informações, de se transformar de acordo com as informações que recebemos. Para que isso aconteça, entra em ação a segunda das virtudes cardeais, que é a coragem. Alguns vão chamar de prudência. E alguém vai dizer, coragem como assim? Enfrentar um perigo? Não, enfrentar um perigo evidentemente vai demandar algum nível de coragem e de bom senso, né? Afinal, ninguém nasceu para ser herói. A gente eventualmente vai ser convidado a intervir em favor de alguém, né? Mas essa coragem, ela é um pouco mais complicada para se vivenciar. É a coragem que nós precisamos ter para, uma vez que a sabedoria nos indicou o que nos convém, aplicar esse que nos convém na nossa vida. Ah, Flávio, não é tão complicado assim. É. Pensa no seguinte, vamos desenhar um quadrinho que, se nós não passamos por ele, alguém que a gente conhece passou ou passa. A pessoa chegou no consultório médico, o médico olhou os exames e falou, meu irmão, você está diabético. Isto significa que a sua dieta alimentar vai mudar. E, lamentavelmente, a lista das coisas que não pode é enorme. E a lista das que pode é pequenininha, cabe no bolso. Agora você imagina, né? Vamos pegar esse nosso irmão que está recebendo o diagnóstico e já tem lá os seus 35, 40 anos, ele já tem uma vida inteira comendo tudo que tinha direito e mais um pouco. Imagina a coragem que este ser vai precisar desenvolver ou apresentar para executar aquilo que lhe faz bem. E quantas historinhas a gente já não ouviu, né? Eu ouvi inclusive dentro da família, da minha família, né? De gente que à noite, sabe, não conseguia dormir, e aí foi fazer uma visitinha à geladeira, porque ela estava tão sozinha na cozinha, né? E foi comer algumas coisas, que na manhã seguinte alguém descobriu e aí foi puxão de orelha. Ainda bem que eu não sou diabético, porque a minha orelha é fácil de pegar, ela é grande, né? Enfim, percebem que a coragem, a virtude da coragem empregada nesse termo aqui, é algo muito importante na nossa existência. Porque de nada adianta a gente saber o que é melhor para nós, se nós não tivermos coragem de vivenciar aquilo, né? Jesus já falava nisso, tem uma passagem bíblica que fala sobre o caminho estreito, a porta estreita e a porta larga. E por que ele chama de porta estreita? Né? Qual é o problema? Né? O problema é que pouca gente tem coragem suficiente para vivenciar aquilo que efetivamente é bom, aquilo que constrói. Muito bem. Vamos para a próxima das virtudes. Estamos na penúltima. Calma, não fiquem preocupados. A próxima virtude é a temperança. A temperança é a busca do equilíbrio. Nós vivemos equilibrados entre o desejo e o medo, entre o prazer e a dor. São dois elementos que, de certa maneira, balizam a nossa existência, né? E os orientais nos ensinam que a melhor alternativa é o caminho do meio, é o equilíbrio. Vocês já devem ter ouvido, né, uma frasezinha pronta que diz assim, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Se você exagerar na dose, o cara morre. Se você der a dose adequada, ele se safa, né? Então, tem que haver uma busca de equilíbrio, né? E essa busca de equilíbrio é um desafio de cada um de nós. A gente não nasceu com o manual do proprietário, né? Nossa, ia ser show de bola, né?
Bom, eu estou aqui, 73 anos, o que eu devo fazer com esse... Eu entreguei a idade, mas tudo bem, não tem problema. O que eu devo fazer nessa idade, né? Já ia estar tudo ali escritinho, bacana, né? E seria ótimo, né? Quem de nós não ia ter sucesso na existência, né? Só quem não quisesse ler. Afinal, há o livre-arbítrio, a pessoa pode optar por não olhar. Quantos de nós temos um carro, né? Dirigimos e tal, e nunca abrimos o bendito manualzinho para saber o que o fabricante falou, né? Pois bem, não viemos dessa maneira. Então, de alguma forma, somos dirigidos pelas leis divinas para que nós busquemos um caminho, o caminho feliz, o caminho das pedras, como querem alguns, que é um caminho que vai nos permitir trilhar a nossa existência de maneira equilibrada, né? Não é garantia nenhuma de que a gente não vai passar por problemas, tá? Se alguém prometer isso para você, verifica se ele não está em campanha para ser eleito para alguma coisa. Porque não acontece isso, né? O propósito desta existência é exatamente a gente ser desafiado pelos problemas e pelas dificuldades. É isso que nos torna melhores. O meu falecido pai costumava dizer que a vida não pode ser um mar de rosas, como alguns pensam. Ele falou, já pensou coisa chata? No segundo dia você já ia estar enjoado com perfume. No terceiro dia você ia olhar e já não ia conseguir mais ver nada, porque é tudo rosa. E as rosas não duram o ano inteiro, né? Cedo ou tarde elas caem do pé e o que sobra lá é o talo e muitos espinhos. Então é bom que a vida não seja assim, né? Vamos experimentar momentos alegres, momentos felizes, né? Momentos em que a plenitude vai encher o nosso coração e vamos passar por agruras, por dificuldades, por angústias. Isso faz parte do processo, né? O que o Evangelho veio trazer para as nossas vidas é uma explicação do porquê isso acontece. E aí cada um que quiser ter a sua curiosidade satisfeita, né? O livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que fala das aflições. Explica o porquê Jesus diz lá, benditos os aflitos, né? Bem-aventurados os aflitos. Está lá no Sermão da Montanha. Pois bem, e a última das virtudes cardeais é a justiça, é o senso de justiça. É cada um fazendo aquilo que lhe cabe. É cada um tendo o acesso e a oportunidade àquilo que necessita, né? Jesus já falava nisso, né? Tem uma passagem onde ele diz lá, cada um segundo as suas obras, né? E isso vem não só como recompensa, mas vem atender uma necessidade. O grande segredo da vida, se vocês me permitem compartilhar, é nos mantermos afinizados com as leis divinas. Todas as vezes que a gente se afasta, existe um professor chamado sofrimento, normalmente acompanhado por uma professora chamada dor. E eles gentilmente nos conduzem de volta. Quanto mais longe formos, mais intensos serão os seus esforços. E aí mais intensa também será a dor e o sofrimento. Agora veja, isso é sempre uma escolha nossa, né? Aí alguém vai dizer, Flávio, mas eu passo por uma série de agruras e dificuldades na minha vida e eu procuro fazer tudo certinho, tudo dentro do vidrinho, seguindo a receita do bolo e tal, mas mesmo assim eu levo umas taquaradas de vez em quando. Use as taquaradas para aprender. Elas sempre trazem alguma coisa para nos ensinar, né? Só que a gente às vezes prefere se sentir vitimizado, né? Alguém lá em cima não gosta de mim, né? Então eu estou assim, né, nessa idade com pouco cabelo, meio feioso e tal, mas é isso, né? É o que tem para o almoço. Então vamos lidar com o que a gente tem. Bem, existem outras 3 virtudes, e o nosso tempo é relativamente curto. Aí eu vou passar assim num sobrevoo bem rápido, né? Boeing 707, não, 707 é coisa de velho, né? É um 747, tá bem? É voando em grande altitude e alta velocidade. São 3 virtudes que são citadas por Paulo também numa das suas cartas. A fé, a esperança e a caridade. A fé
é aquilo que nos leva a fixar objetivos futuros, tendo a certeza de que aqueles objetivos serão atingidos, mesmo que a gente não consiga vê-los. Há uma passagem bíblica que diz que a fé é a certeza daquilo que não se vê. Vamos pegar um exemplo simples. Você vai fazer um vestibular e entra para fazer um determinado curso numa universidade. E o teu propósito naquele momento é receber um canudo lá na frente, te dando a graduação naquela área que você escolheu. No momento que você está fazendo o vestibular, você já está vendo lá o canudo, você lá com aquele chapeuzinho bacana, que depois a gente joga para cima e torce para ninguém pegar e tal. Não, você não está vendo isso. Mas você está entrando porque você, no teu íntimo, tem certeza de que se você fizer a sua parte, você vai chegar lá. Pois bem, esse é o papel da fé. A esperança entra nos dando o combustível para toda manhã a gente tirar o nosso pescocinho, a nossa cabeça do travesseiro, levantar e ir à luta, em busca daquilo que a fé nos mostrou ser possível. É isso que nos movimenta. Vocês já experimentaram alguma manhã sentar na cama e ficar pensando assim, e agora? O que eu vou fazer? Tá, eu tenho a minha rotina, né? Eu vou lavar o rosto, tomar meu café e tal, e depois? Depois eu tenho que trabalhar. Que coisa, né? Então, e você não encontra motivação. Agora, se você pensar o seguinte, falar, bom, eu tenho tudo isso para fazer, mas eu tenho um objetivo maior a atingir, né? Sou pai, eu tenho meus filhos para sustentar, eu tenho um feijão para botar na mesa, eu tenho meus objetivos materiais, garantir a subsistência da minha família, garantir a saúde dos meus familiares, garantir a minha, por que não? Então aí eu já começo a criar as minhas motivações para tocar o barco para frente. E isso vem através da esperança. Por quê? Porque você não sabe a priori se aquilo tudo que você planejou, você vai fazer. Basta você pensar no seguinte, eu estou aqui conversando com vocês, eu posso terminar a palestra no prazo que me foi dado, né? E sentar ali e, tchau gente, e ir embora lá para o plano espiritual, né? Ninguém garante que eu vou continuar aqui, mas eu já deixo a chave do carro com a Marisa, porque assim ela volta para casa, né? Ainda que carregando um cidadão um pouco mais pesado. E finalmente a caridade. Em 2 minutos, a caridade, que para muita gente é complicado, ela não se limita às coisas materiais. Quando a gente fala em caridade, a gente pensa sempre no prato de comida, no troquinho que a gente deu para o garoto, na balinha que a gente comprou, na peça de roupa, né, que o nosso brechó eventualmente doa para alguém que precisa. Tá? Isso é uma parte da caridade. Mas a caridade, ela pode ser resumida com uma frase. Caridade é o amor em ação. Ficou simples? Ficou, é só você pensar. E como é que eu faço o amor em ação, Flávio? Bom, em casa, eu trato a minha esposa, ou meu marido, os meus filhos, aqueles que vivem comigo, com respeito, com cuidado, com atenção, com paciência, com tolerância, com tudo aquilo que eu espero que eles tenham comigo. Estou praticando a caridade. Eu estou demonstrando o meu amor através destas atitudes. Então, hoje, em menos de meia hora, né? Hoje eu vou bater meu recorde aqui, em menos de meia hora vimos 7 das virtudes, né? Que explanamos aqui de maneira bastante condensada. Mas as 4 primeiras são as virtudes que são chamadas cardeais, porque todas as demais dependem delas. Ninguém se torna um homem honesto, uma mulher honesta, uma pessoa correta, leal, fiel, etc., sem vivenciar as 4 primeiras, ou pelo menos as 3 primeiras que a gente viu hoje. Né? Então, é nosso desafio, para nós todos, né? Eu estou aqui em pé falando, mas isso não me torna melhor do que nenhum de vocês. É nosso desafio para todos nós aqui encarnados e para vocês desencarnados que estão aí, que infelizmente não responderam boa noite, que eu falei, né? Não assustar a turma, né? É nosso desafio desenvolver estas virtudes, buscá-las
buscar vivê-las de forma consciente. A vida, ela é complicada, a vida é desafiadora, a vida nos traz uma porção de esforços e sacrifícios, mas nada do que nos encontra é um acidente de percurso. Nenhum de nós é vítima das circunstâncias. Todos recebemos do Criador aquilo que necessitamos para o nosso próprio progresso. Que a gente possa olhar para as dificuldades que já vivenciou e perceber o quanto aprendeu, o quanto se modificou, o quanto se tornou um ser mais próximo daquilo que a gente imaginou que poderia ser. Jesus nos ampare, nos ajude, e muito obrigado pela paciência e tolerância de vocês. Boa noite. Nós que agradecemos. Imagina, se em 30 minutos ele nos aclarou em vários pontos, imagina as 4 horas que ele quer. E que com certeza... Posso tomar água? Então, fique à vontade. E que com certeza a casa é sua, volte outras vezes. Eu só não pago para isso. completar as 4 horas. Vamos convidar o nosso irmão Cleverson para fazer a prece de encerramento. E agora eu acertei, prece de encerramento. Vamos fechar os olhos, pedir a Jesus que essas virtudes tenham bem dentro de nosso coração, que possamos levar em nossa caminhada, levar em nossos lares e de alguma forma as colocar em prática. Agradecemos ao palestrante e a todos aqueles que estiveram aqui, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Aos mentores da casa, que sempre acompanham, organizam, cuidam deste ponto de luz, onde várias pessoas buscam uma esperança, um alento, uma direção. Que Jesus nos fortaleça o coração nesta caminhada, trazendo luz, esperança e fé. Que assim seja, e seja Jesus sempre nos abençoe no nome de Jesus. Pedimos que se mantenham em prece enquanto os médicos se organizam para o passe.